E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado do que está acontecendo aqui no Japão, tá certo? As duas primeiras matérias, o que que é? Provocação da China em relação ao Japão. Aí vai ficar aquela ideia, se o Japão abaixar a cabeça, a China monta de cavalinho. Se o Japão não ceder, o pau vai comer. E aí? Se ficar, como é que fala assim? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come pro Japão, tá? Principalmente economicamente falando, que o Japão não tá legal. E a última matéria, o que que é? Os lucros que as empresas japonesas estão tendo aqui no Japão com a alta do dólar, tá? Saiu aqui uma matéria falando que o governo japonês soltou esse relatório, tá, na segunda-feira em relação aos lucros antes dos impostos. E nisso você terá uma ideia de como está indo, tá? Para onde está caminhando a economia do Japão. Lembrando que eles colocaram esse monte de lucro aqui, só que a geração de novos empregos no Japão foi praticamente zero nesse tempo todo. Tá? Quem acompanha o canal deve se lembrar que sempre a geração de empregos e números de desempregados, a correlação de desempregados era totalmente existia uma disparidade muito grande. Tanto que nesse último relatório falou que aumentou o desemprego em 0,2%, né? E o número de vagas de empregos aumentou 0,01%. Então você vê que a disparidade é muito grande de desempregos para novas vagas de emprego. E eles com esses lucros horrendos que eu vou te mostrar aqui. Então tem alguma coisa muito errada. Ou o relatório do governo japonês está mentindo, ou as empresas no Japão, como é que se fala assim, estão querendo só lucrar e fica com aquela ideia. Ah, está faltando mão de obra. É, está faltando, mas se você não abre vagas de emprego, como é que você quer novos funcionários? Fica complicado, né? Mas vamos aqui às matérias. Começar com a provocação da China aqui. A China alertou que haverá severas retaliações econômicas contra o Japão se o país restringir ainda mais as vendas e a manutenção de equipamentos de fabricação de chips para as empresas chinesas, informou tá, o Bloomberg, citando pessoas familiarizadas no assunto. Japão, mas o que é o Bloomberg? Bloomberg, no caso, é uma empresa financeira, tá, que ela fornece análises financeiras para uma diversa gama, a gente começa a falar assim, do mercado. E tem muita empresa que usa até as informações do Bloomberg para poder fazer futuros investimentos. Então você vê que a Bloomberg não é pouca coisa. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, muito, tá? Se está saindo nos Estados Unidos desse tipo de informação, pro lado de cá a coisa já está bem pior, tá? Porque tem aquela velha história do vazamento. Continuando aqui. A Toyota Motors, então já sabe que a empresa Toyota aí, disse reservadamente às autoridades japonesas que Pequim poderia reagir às restrições cortando o acesso do Japão a minerais necessários para a produção automotiva, segundo a reportagem. Então você vê que alguém vazou informação aí de dentro do governo, tá? Para Bloomberg. Então você vê que a coisa está esquisita, está ficando esquisita. Várias autoridades chinesas repetidamente delinearam a posição com seus colegas japoneses em reuniões recentes, acrescentou o relatório. A Toyota e o Ministério das Relações Exteriores chinês não responderam imediatamente a qualquer pedido de comentário da Reuters. Então já dá para você ter uma ideia que a Reuters já está caindo matando também e não teve resposta. Então você vê que os dois lados estão calados. É aquela velha história, né? Vamos ficar quieto. O Japão começou a restringir as exportações de 23 tipos de equipamentos de fabricação de semicondutores, alinhando seus controles comerciais de tecnologia com a iniciativa dos Estados Unidos de restringir a capacidade da China de fabricar chips avançados, né? Isso já está desde o ano passado, tá? Como é que fala assim, essa restrição do Japão juntamente com os Estados Unidos em relação a produtos semicondutores para a China.
Tanto que a China ela começou a fazer certas retaliações aqui, certas ali, começou devagar também, mas agora parece que o negócio tá apertando. E se a China cortar o acesso do Japão a certos minérios que são imprescindíveis para a produção automotiva, você já sabe o que vai dar do Japão, porque o carro-chefe da economia japonesa é o carro. E se a China fizer isso, o que vai acontecer com o Japão, você já sabe, né? Não vai dar o que presta na parte da economia japonesa. O que já era ruim, como é que se fala assim? O que já está ruim vai piorar. Mais ainda. Então tem que se tomar cuidado muito, muito mesmo. Por isso que nós vemos esse tipo de informação, é a hora que pelo menos as pessoas que trabalham com autopeças deveriam parar para pensar, falar assim, será que eu devo continuar nessa indústria da autopeça? Será que eu não devo migrar para outro tipo de indústria, para outro tipo de fabricação, para ter um pouco mais de segurança? Por mais que eu ganhe menos, mas eu consigo ter um pouco mais de segurança. Porque você vê que a parte automotiva no Japão está muito instável, né? Você vê que vira e mexe dá quedas e outras coisas. Você vê que a Daihatsu já anunciou que ela vai fazer uma parada na fabricação, por causa do que? Do governo japonês. Você vê que a Toyota também tá nessa. Então você vê que vira e mexe, grupos automotivos estão tendo isso nesse governo Kishida, tá? Estão tendo problemas com o governo. No próximo governo, só Deus sabe como é que vai ficar. Mas por enquanto o governo Kishida ele está tentando manipular os números do PIB usando a indústria automotiva. Só que nisso ele arrebenta a parte salarial de muita gente. Por mais que ele fale assim, queremos ajudar o povo. Pô, você tirando o emprego do povo, como é que você quer ajudar o povo? Fica muito complicado. Tá? Mas vamos à segunda matéria aqui. A China justificou a entrada de seu navio de pesquisa nas águas territoriais do Japão. Então você viu que a China invadiu as águas do Japão, né? Ao largo de suas ilhas do sudoeste, no final de semana, dizendo que a passagem era completamente legítima e que a embarcação estava simplesmente exercendo seu direito de trânsito. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse em uma entrevista coletiva que a área marítima é usada para navegação internacional, tanto que eles colocaram entre aspas, tá? De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Só que mais cedo o secretário-chefe do gabinete japonês, Yoshimitsu Hayashi, disse que Tóquio apresentou um protesto a Pequim sobre o incidente de sábado e prometeu que o Japão monitorará as atividades militares chinesas perto do país. É aquela velha história. China fala uma coisa, o Japão fala outra, né? China ali pode passar, o Japão não pode não. Então já dá para você sacar que está tendo provocação sim. Tá? Essa foi a 10ª entrada de um navio de pesquisa chinesa em águas japonesas na província de Kagoshima desde 2021. O caso mais recente ocorreu depois que o Japão confirmou pela primeira vez, no dia 26 de agosto, que um avião espião militar chinês violou o espaço aéreo japonês sobre as águas do mar da China Oriental, próximas do estado de Nagasaki, no sul do país. Quando questionado sobre como Pequim explica os dois incidentes recentes, Mao disse que não há necessidade de associá-los deliberadamente ou interpretá-los exageradamente. Na semana passada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, disse que as aeronaves militares da China não têm a intenção de invadir o espaço aéreo de nenhum país. Sim, só que ela invadiu o espaço aéreo do Japão e ficou mais de 2 minutos no espaço aéreo japonês, para depois sair. Então já dá para você ter uma ideia do que é. Isso é provocação. Não há outra palavra. A mesma coisa isso aqui. Sabe que não pode, está fazendo. O que é isso? É provocação? É provocação. Da mesma forma que está tendo a ideia ali dos minérios. Que eles vão podar o Japão em relação à venda de minérios. Então o que você acha? Diz para mim. Para onde que você acha que o Japão está caminhando em relação à China?
Você acha que nós estamos ficando em perigo aqui no Japão? Você acha que a parte econômica do Japão está caminhando para algo perigoso em relação à China? Você acha que o Japão está ficando, como é que fala assim, no perigo também na parte militar? Até porque tem a questão de Taiwan também, que o Japão falou que ele vai ajudar na proteção de Taiwan caso a China faça alguma coisa. E o pior é que o Japão falou isso para todo mundo ouvir. Então ele se comprometeu publicamente. Então não tem como o Japão agora fugir de qualquer, como é que fala assim, de qualquer situação, porque senão vai dar uma de covarde. Aí nisso vai ficar muito pior para ele. Então você vê que o Japão ele entrou numa enrascada agora por falar demais. O Kishida quis falar demais e deu no que deu. E agora? Né? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa aí que daqui para frente, se não tomarmos cuidado, aqui no Japão, o negócio vai começar a azedar cada vez mais em relação à China. Então, se certas coisas começarem a piorar no mercado financeiro, em relação à parte automotiva, e se você escutar que tem o dedo da China no meio, agora você já sabe e você não vai estranhar. Tá? Por isso que fica aquela dica. Será que não é hora de mudar de mercado? Cara, assim, os brasileiros que trabalham aqui no Japão, na parte de automotivo, será que não é hora de começar a mudar de emprego, pegar um outro setor da economia do Japão, porque senão a coisa fica complicada. Então vamos para a última matéria aqui. Os lucros das empresas japonesas, tá? Como é que se fala assim, a essa parte do dólar. Por que eu quero trazer isso para você? Porque de acordo com o que vai ser mostrado aqui, isso vai te mostrar o quanto está complicado para o presidente do Banco Central japonês, o presidente do BOJ, o Ueda, dar novos aumentos de juros para o Japão. Por que eu falo isso? Se as empresas estão lucrando, para eles é bom, só que para o governo japonês, dependendo, é bom e não é. E aí ele vai ficar entre a cruz e a espada, tá? No que fazer. Mas vamos lá. Os lucros antes dos impostos das empresas japonesas atingiram um recorde de 35,77 trilhões de ienes, o que daria a bagatela de 244 bilhões de dólares no trimestre de abril a junho. E os gastos de capital aumentaram 7,4% em relação ao ano anterior, mostraram os dados do governo, refletindo a melhoria da atividade corporativa em meio à recuperação econômica. Deixa eu só molhar o bico aqui. Os lucros antes dos impostos cresceram 13,2%, aumentando pelo sexto trimestre consecutivo, impulsionado pelas vendas rápidas no exterior. Então você vê que não é no Japão, são ganhos no exterior, com o iene fraco impulsionando os lucros dos exportadores quando repatriam o dinheiro, de toda a transação que é feita lá fora, quando eles trazem o dinheiro para cá com dólar alto, então eles ganham. Tanto que quando o Ueda ele anunciou o aumento na taxa de juros aqui no Japão, logo depois disso deu aquele problema na bolsa, porque os lucros horrendos que, como é que se fala assim, as empresas iriam ganhar, ia cair. E nisso, como é que se fala assim, muita empresa, dependendo, ficou com medo. Aí nisso deu aquela despencada, deu toda aquela confusão do Nikkei 225, aí misturou com a ideia do carry trade, aí virou aquela salada. Tá aqui no Japão. Mas continua aqui. Então, com a ideia do iene mais fraco que impulsiona os lucros dos exportadores quando repatriados, o dinheiro, e um aumento no número de turistas estrangeiros no Japão. Os investimentos de todos os setores não financeiros, tá? Investimentos de setores não financeiros para fins de construção de fábricas e adição de equipamentos totalizou 11,92 trilhões de ienes, o segundo maior valor para um período de abril a junho, marcando o 13º aumento trimestral consecutivo.
disse o Ministério das Finanças. Isso está muito errado, tá? Então já dá para a gente sacar que está tendo manipulação de informação aqui, porque o investimento de capital no Japão, de acordo com os outros relatórios do governo japonês, não estava tendo aumentos na parte de investimento de capital aqui no Japão. Não estava. Aí agora o Ministério das Finanças vem falar que está tendo o 13º aumento trimestral consecutivo. Tá errado, tá? Tem alguma coisa muito errada por aí. Tá batendo assim, ganhos nessa parte de lucratividade. Estava aumentando? Estava. Tanto os relatórios mostravam. Mas que as empresas estavam fazendo, como é que fala assim, investimentos em cima, não estava não. Então você vê que tem alguma coisa muito errada com o governo Kishida soltando relatórios. As vendas, olha só como é que isso aqui é muito importante. O poder da interpretação. Eu vou ler o parágrafo e nós vamos interpretar juntos. Olha, as vendas cresceram 3,5% para 368,96 trilhões de ienes, um recorde para o trimestre de abril a junho, devido ao aumento na venda dos alimentos, já que as empresas que repassaram os custos mais altos aos consumidores, de acordo com o Ministério. Então, para quem lê isso aqui, da forma que eles escreveram, dá para entender que aumentou o número de vendas. Mas você vê que nos relatórios eles falam que caiu o número de vendas. Tanto que você vê que, acho que você vai lembrar dessa palavra, se você escuta ela, frugal. Os consumidores estão frugais. Vocês lembram que eu ainda falei isso nos outros relatórios? Porque o próprio governo estava falando que o número de vendas estava despencando no Japão. Então o que acontece? E o número de vendas cresceram 3,5%. Não é a quantidade. Aumentou o quê? O preço. Então aumentou o valor, mas não a quantidade, né? Então já dá para você sacar por A mais B que, dependendo da forma que é passado, existe uma manipulação de informação aí muito grande. Então, se nós não ficarmos atentos com o que já passou, o que eles estão soltando agora, é um engodo, como é que se fala assim? É uma enganação sem ser igual. Porque se o Japão tivesse tudo isso da forma que eles estão fazendo, não estaria essa porcaria que está. E você vê que eles falaram assim, diminuiu, como é que se fala? A venda de roupas. Eles estão falando que diminuiu a venda de roupas para agora. Mas você vê que eles estão falando que está tendo um aumento, como é que se fala assim? Recorde de repasse de salarial. Você vê que no último recorde, repasse salarial que eu mostrei ali, foi provado, tá? Que teve a inflação aqui no Japão por causa do quê? Do aumento salarial. Só que como não é para todo mundo o aumento salarial, e esse aumento dos produtos, dos alimentos é para todo mundo, então quem não teve aumento salarial no Japão sai no prejuízo. Os resultados serão usados para revisar o produto interno bruto do país no segundo trimestre de 2024, que cresceu pela primeira vez em 2 trimestres. O gabinete oficial divulgará a sua atualização no dia 9 de setembro. Então você vê que o Japão ele vai usar esses números aqui para poder inflar o PIB, para poder falar que o PIB do Japão está crescendo. Só que aí eu faço uma pergunta para você. Se ele me mostra um relatório que a geração de emprego ficou de 0,01%, então praticamente não gerou emprego nenhum no Japão, como é que ele me fala que o Japão está crescendo? Em contrapartida, o desemprego aumentou em 0,2%, isso sem contar fator sazonal. Se colocar o fator sazonal, que é mais 0,3 pontos para cima e para baixo, isso passaria de 3% de desemprego no Japão. E aí? Então você vê que a economia, no caso assim, a parte de desemprego no Japão está aumentando. Em contrapartida, a geração de novos empregos não está tendo. Só que eles estão falando que está tendo investimento de capital. Mas é uma coisa muito estranha que eles falam de investimento de capital
mas não tem nova geração de empregos. Então o que que é? Eles estão investindo o quê? Em robótica. Então tem muito setor da economia que, em vez de usar empregados humanos, estão usando robôs. Porque não faz outra, como é que se fala assim? Não faz sentido as empresas estarem investindo tão grande em capital, investimento de capital, em aquisições de galpões, em aquisições de maquinários, sem ter ninguém para poder controlar esses maquinários, sem ter ninguém para manipular esses galpões. E aí? Então você vê que tem algo muito errado aí por trás, tá? Se esses números foram realmente reais, o governo Kishida, no caso assim, junto com as empresas, eles estão investindo muito em robótica. Então, como é que se fala assim? É menos emprego para as pessoas. É uma das poucas explicações que me vem na cabeça nesse momento. Então você vê que tem uma coisa assim muito, como é que fala assim, nebulosa ainda. Mas vamos lá. O investimento dos fabricantes aumentou em 1,4%, impulsionado pela comunicação de informações e máquinas eletrônicas, enquanto provedores de serviços e concessionárias de energia elétrica liderados pelos gastos dos não fabricantes, que subiu 10,9%. Então já dá para você ter uma ideia que vai ter um reajuste na parte de energia de pelo menos 10,9%. De acordo com a matéria aqui. Vou ler de novo. O investimento dos fabricantes aumentou em 1,4%, impulsionado pela comunicação de informações e máquinas eletrônicas. Ponto. Enquanto os provedores de serviços e as concessionárias de energia elétrica lideraram os gastos dos não fabricantes, que subiram 10,9%. Eles falaram gastos, não falaram investimentos. Tá. Se eles tiveram gastos, você já sabe o que acontece, né? As empresas estavam gradualmente implementando seus planos otimistas de investimento, embora inicialmente tenham sido prejudicados pela escassez de mão de obra. A velha escassez de mão de obra, né? Disse Yuichi Kodama, economista-chefe do Instituto de Pesquisa Meiji Yasuda, que acrescentou que os lucros antes dos impostos podem diminuir no futuro em uma linha com recente valorização do iene em relação ao dólar. Como o dólar perdeu o valor e o iene ganhou o valor aqui no Japão, o lucro dessas empresas vão diminuir. Fato. Tá? Aí o que acontece? E aí? Como é que vai ficar daqui para frente? Essas empresas. Com a diminuição. Se com lucros horrendos já não estavam gerando grandes empregos, imagina com menos lucros. Como é que vai ser? Só que aqui nós estamos falando de uma pequena, como é que se fala assim? Estamos falando de uma pequena parte da economia, que são partes de empresas grandes que têm subsidiários no exterior. Essas empresas pequenas e médias que não têm filiais no exterior, elas não entram nessa matéria aqui, tá? Por favor. Então, o que isso quer dizer? Porque da forma que está sendo passado, está ficando de uma forma generalizada que é o Japão inteiro, e não é. Tá? São só algumas empresas. A moeda japonesa estava sendo negociada na faixa inferior de 146 em relação ao dólar na manhã de segunda-feira, enquanto a taxa média foi de 155,86 durante o trimestre de abril a junho, de acordo com o Ministério. Então você vê que agora caiu, e quando teve esses números que eu te apresentei agora de abril a junho, o dólar estava a 155,86. Então você vê que deu uma queda. Deu uma queda. Então você vê que isso aqui pode ser que vai refletir lá na frente? Com certeza vai. Tanto por isso que eu falo que essa matéria aqui, no caso, na hora que o governo japonês apresentar os novos números do PIB, vai mudar tudo. Tá? Porque esses números aqui eles vão se sobrepor aos números os números atuais. Só que o que vai acontecer? O governo japonês vai dar assim aquela cortada no gráfico,
né? Ah, estamos no momento de queda, vamos falar que está aumentando, puf, para poder cortar a queda, que vai ser mais ou menos usando isso aqui. Da mesma forma que o governo japonês está manipulando o PIB usando as automobilísticas aqui no Japão. Porque não tinha, tá, como é que fala assim, uma razão decente para poder mandar fazer a Daihatsu parar de fabricar os carros agora. Então você vê que a Daihatsu parece que no final de outubro, se eu não estou enganado, essa matéria já tem um certo tempo, então eu não lembro se vai ser no final de outubro. Ela vai parar de fabricação de certos carros e nisso vai diminuir o quê? Produção no Japão, vendas e etc. Aí eles vão falar que é problema do PIB. Você vê da mesma forma que a Toyota, aconteceu os problemas com a Toyota, e eu não sei se algumas fábricas da Toyota, não por causa do Taifu, tá, mas aquelas duas fábricas que mexiam, que estavam pro lado de Iwate ali, se elas voltaram a trabalhar ou não. Então tá um fuzuê danado, porque até era para elas voltarem a trabalhar no final de agosto. E já entramos em setembro e eu não vi nada falando que elas iriam voltar. Tá, então você vê que tá um fuzuê danado essa parte das automobilísticas aqui no Japão. E nisso vai girando, como é que fala assim? A gente fala engodo, tá? Engodo assim, são coisas que a velha cortina de fumaça para dar aquela manipulada, né, de informação ou de situação que não é verdadeira, mas transparece que é. Então ele vai gerando engodos aqui e ali para ganhar tempo. Mas você vê que chegou num momento que esse ganhar tempo já se refletiu na economia. E não rola mais. Tanto que você vê aqui, não no último vídeo, no penúltimo vídeo, eu falei sobre aumentos de produtos aqui no Japão. E de acordo com o Teikoku Databank, para esse ano serão mais de 11 mil produtos que terão aumentos. E dependendo do aumento, é uma coisa, vai ser esse aumento assim, bem altos. E nisso você já sabe como é que a coisa vai ficando pro lado de cá no Japão. O poder de compra vai diminuindo. O poder de compra diminui, as pessoas gastam menos, como é que se fala assim, manutenção das empresas, dos empregos das pessoas aqui no Japão e menos circulação de riqueza. Menos impostos, e o governo tem que fazer o quê? Criar mais impostos para poder suprir aquilo que ele não está gerando. Não está sendo gerado porque não está circulando dinheiro na economia. Por isso que a coisa é complicada, é muito complicado. Pior que a coisa do jeito que está indo, vai chegar um momento que isso aqui não vai suprir nem a previdência, nem as pessoas que precisam se aposentar, essa grana não vai suprir. E esse é o grande problema, porque a aposentadoria, a previdência é uma grande pirâmide. Como é que fala assim? Os que estão trabalhando sustentam os que estão parados. Estou falando que isso é errado? Não, mas é uma grande pirâmide. Se os que estão trabalhando sustentam os que estão parados, se está aumentando o número de parados, está diminuindo o número de pessoas que estão trabalhando, você já sabe para onde que a coisa vai, né? Então a coisa não vai dar boa daqui para frente. Por isso que eu volto, falo, ressalto, parece um papagaio falando. Invista em você de alguma maneira. Porque a coisa não tá com cara que vai dar uma melhorada. Tá? Continuando aqui. Uma autoridade do Ministério disse que os dados mais recentes apoiam a visão de que o governo, de que a economia continua a se recuperar moderadamente. Esse se recuperar moderadamente, ele já está há 3 anos falando a mesma coisa. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar disso. Acrescentando que o Ministério monitorará cuidadosamente o impacto da desaceleração econômica no exterior e o aumento dos preços do comportamento corporativo. Mas você vê que nunca é culpa da economia do Japão, tá? Do governo Kishida. É sempre a coisa lá fora, alguma outra coisa. No período do relatório, o Ministério entrevistou 32.886 empresas com capitalização de 10 milhões de ienes ou mais, das quais 22.670, ou seja, 68,9% responderam.
No ano fiscal de 2023, encerrado em março, os gastos de capital subiram em 8% para um recorde de 51,46 trilhões de ienes. Eles estão mostrando esses dados aqui, mas não eram os dados que eles estavam apresentando para o público. Eu falo assim, por quê? Eu estava trazendo relatórios diretos, eu não via esses números. Muito pelo contrário, só falava assim, o gasto de capital está diminuindo, o gasto de capital está diminuindo, as empresas não estão investindo. Era sempre assim, era só relatórios assim que o governo soltava. Aí me solta isso aqui, por isso que eu falo, tem alguma coisa muito errada. Os lucros antes dos impostos aumentaram 12,1% para 106,77 trilhões de ienes, atingindo um recorde histórico pelo terceiro ano consecutivo, com vendas recordes de 1,633,33 trilhões de ienes, com um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. As empresas japonesas tiveram um recorde de 600,99 trilhões de ienes em lucros excedentes, reservas internas que são usadas para avaliar seu apetite por investimentos futuros. Então, já deu para você sacar que tem alguma coisa muito errada aqui no Japão. Por que eu falo esse tipo de coisa? Se todas essas empresas aqui, tá, das 32 mil, 22 responderam. Tá? Então você vê que tem essas 22.670 empresas são detentoras de uma lucratividade de 106,77 trilhões de ienes. 22 mil empresas no Japão. Então você vê que é muita coisa, porra, é muita coisa, é muita grana rolando. Aí eu pergunto, por que não está tendo geração de empregos no Japão? Por que não está aumentando o número de empregos no Japão? Porque não são poucas empresas, 22 mil empresas. Então você vê que são empresas, são bastantes empresas e empresas grandes, com empresas com subsidiárias lá fora. Então já dá para você sacar o quê? O que está acontecendo? Na maioria das partes, tá? A lucratividade, como eu falo assim, o investimento das empresas não está sendo dependendo dentro do Japão, está sendo na empresa, mas lá fora, não aqui dentro do Japão. Porque não faz sentido estar gerando esse tanto de lucro se não está tendo essa geração de emprego. Com o dólar subindo de forma horrenda no Japão, da forma que estava. Você viu que na época ali dessa... Como é que fala assim? Desses números, estava 155. Agora está na casa de 146. Olha a diferença. Praticamente caiu 9 ienes. É muita coisa. Então, com isso, já dá para você sacar que os investimentos que as empresas estão fazendo em si é lá fora. Só que o governo japonês, em vez de incentivar a coisa aqui dentro, não. Eles estão... Como o Kishida ele já se provou que ele tem um perfil de investidor, então para ele pouco importa se, como é que se fala, se está tendo investimentos dentro do Japão ou não. O negócio é ganhar com juros, ganhar com dividendos, ganhar com proventos, ganhar com yield. Todas essas palavras significam uma coisa só, juros. Tá? Então o Kishida já mostrou isso. Por isso que, dependendo, a cabeça de investidor dele não deu certo para comandar um país. Porque ele tinha que trazer os investimentos para dentro do Japão, não para fora do Japão. E o Japão só lucrar com os investimentos. Porque quem está lucrando com os investimentos, no caso, seria só o investidor ou o especulador. Ou o investidor especulador. É aquilo que eu já mostrei para você. Eu vou até mostrar de novo para você aqui. Um grande exemplo disso é aquela história do Nubank que eu fiz, no caso assim, da minha carteira de investimentos do Nubank. Né? Ganhei, como é que fala assim, uns trocados ali, ganhei uns troquinhos, sem fazer força. E é nisso que a ideia que o Kishida estava querendo para o Japão. Só que ele se esquece que nós não estamos lidando com uma pessoa ou outra, nós estamos lidando com um país. No caso dele, ele é como é que fala assim, o comandante-chefe de um país. E nisso o que acontece? Nem todo mundo tem um perfil de investidor. Nem todo mundo, como é que se diz?
Pensa nesse tipo de coisa. Da mesma forma que tem pessoas que preferem empreender a estudar. Tem pessoas que já preferem estudar do que investir na bolsa. Investir em ações. Tem pessoas que preferem investir na bolsa do que estudar e empreender. Então tem certas coisas, igual por exemplo, isso que eu falo para você, ó, ganho de lucro, R$ 3,15 de investimentos. Não entrou o relatório ainda de setembro. O Nubank ainda não soltou. Mas você vê aqui, são R$ 3,15 que eu ganhei de graça. E é essa mais ou menos essa ideia que o Kishida tinha para o Japão. Só que uma cabeça de um investidor é diferente de um gestor. Porque o gestor ele tem que controlar tudo, as finanças de uma forma muito minuciosa, diferentemente do investidor, que o investidor ele vai investir em empresas, é fato. Só que ele não vai investir de uma forma muito minuciosa na empresa. Ele vai investir no quê? Na ideia de negócio da empresa. O que eu quero dizer com isso? Que um gestor ele tem que ver todos os números que uma empresa tem. O que ele está entrando, o que está saindo, aonde está sendo gasto, da onde está vindo aquele lucro. É isso que um gestor vai fazer dentro de uma empresa. Então, se jogou uma folha de papel fora, tem que ser contabilizado. Jogou uma folha de papel fora. Por quê? Aí tem que perguntar, geralmente é essa a ideia. Jogou fora por quê? Para saber aonde está tendo desperdícios, para cortar desperdícios, para poder o dinheiro crescer. É a mesma coisa dentro de uma casa. Uma dona de casa, um dono de casa, ele é um gestor também, porque ele tem que fazer compra da comida. Então, se ele deixa estragar um tomate, é um tomate que vai ser jogado fora. Então já deu prejuízo, porque ele poderia ter comido aquele tomate, tá? Ganhado o tempo de uma refeição, mas não, ele jogou aquele tomate fora, então ele vai ter que comprar um outro tomate para suprir naquele local, naquele momento que ele poderia ter usado aquele outro que ele jogou fora. Estou falando assim, parece uma coisa meio complicada, mas não é. Tá? Então a parte do gestor ele vai mexer com isso, tudo entrada e saída de dinheiro, diferentemente do investidor. Porque o investidor ele vai comprar a ideia do negócio. Claro que ele vai ver números, mas não de uma forma minuciosa igual o gestor. O que eu quero dizer? Quando o cara ele vai investir numa empresa, principalmente que a pessoa que quer ganhar com juros, quer ganhar com proventos e yields ali, ele tem que ver primeiro o que a empresa faz, quais que são a ideia da empresa, o que a empresa tem feito e quais são os planos dela para o futuro. Essas são as 4 coisas que a pessoa, no mínimo, deveria pesquisar para quem quer ganhar juros. Não é só ver gráfico. Tá? Porque em cima disso aqui dá para a pessoa ter uma ideia para onde que a empresa está querendo caminhar. Se ela não quiser ver nada disso, ela vai ter que comprar ações de uma empresa muito grande, que já tem, como é que fala, um portfólio muito grande no mercado. Só que dependendo da situação, os ganhos são tão pulverizados que não vale a pena você ter as ações daquilo ali, só para compra e venda. Mas para ganhar juros não vai valer a pena. Então o esforço da pessoa ali, dependendo, é 2 vezes maior. Porque ela vai ficar sempre tendo que ficar acompanhando e etc. E dependendo da forma que ela fizer um investimento numa empresa, determinadas empresas, ela não precisa ficar olhando. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Tá? Coca-Cola. Já cansei de dar esse exemplo, mas é um exemplo muito bacana. Porque uma Coca-Cola é uma empresa grande de mercado que ela não está disposta a quebrar. Então, se você comprar as ações da Coca-Cola, por exemplo, para você viver de lucro, é bacana, é bacana. Mas ela não vai te render tanto, igual dependendo de uma empresa pequena. Porque tem muito mais gente comprando ali da Coca-Cola e é aquela bela ideia. O que eu vou falar aqui, muita gente vai ficar muito puto comigo.
Mas verdade seja dita. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu falo em relação a mentorias. Eu vou transformar você num milionário que não sei o quê. Quem sabe o caminho das rosas para investimento, ele não fala, ele fica quieto. Por quê? Por que ele fica quieto? Porque ele vai investir ali para ele poder ganhar. Aí na hora que ele já ganhou, já fez aquela lambança, que ele já se enriqueceu, ele ficou bacana, aí ele pode lançar aquela ideia da mentoria. Mas enquanto ele está naquele processo de, como é que se fala, de enriquecimento, a pessoa fica quieta. É a mesma coisa. Quando está saindo uma ideia legal de novos investimentos de títulos de ações, a pessoa fica quieta, ela vai lá e compra o máximo que ela pode na surdina. Aí o que acontece depois? Aí quando aqueles os investidores smart que falam hoje em dia, eles ficam de olho em certos patamares. Na hora que percebe que alguma ação está vendendo mais que o normal, eles vão lá e compram também. Aí quando essas compras do smart começam a ganhar notoriedade, é a hora que começa a sair na mídia. Só que na hora que saiu na mídia, como é que fala assim, aquela parte da lucratividade já se foi uma boa parte. Mas é aquilo. O segredo é a alma do negócio. Você tem que fazer suas coisas calado. Depois que a coisa deu certo, você fala. Você não vê grandes investidores como Warren Buffett, né, Luiz Barsi ou outro jogando para os quatro ventos que eles estão fazendo naquele momento. Você não vê. Porque os caras querem lucratividade. Então eles sabem dessa ideia que eu estou passando aqui. Quanto mais esparçado for, mais pulverizado for, menos lucro dá. Você não vê que os lucros de grandes empresas são centralizados em pequenas porções de pessoas? E é a mesma coisa em investimento. Então se você quer ganhar, como é que se fala? Ganhar dinheiro com investimentos, alguma outra coisa, você tem que ficar quieto. Então, essa ideia de mentoria que as empresas passam, que muitas pessoas passam por aí em questão de mentoria, desconfia. Se a pessoa não for realmente ali uma puta de uma multimilionária, você desconfia. Porque ela vai enriquecer vendendo mentoria. Não que ela é um puta de um investidor que fez dinheiro com investimentos. Não. O investimento é o otário que comprar o pacote de estudo do... Como é que fala assim? Do coach ali. Então, como é que fala? Tem que tomar cuidado, sim. Por isso que muitas das coisas que eu ensino aqui no canal, que eu ensino durante os vídeos, alguma outra coisa assim, você já consegue começar, dependendo da situação, você já consegue investir. Você não vai precisar de mentoria de ninguém, você não vai precisar de nada de ninguém. Mas se você estudar uma educação financeira, pô, é bacana. É bacana, você vai conseguir aprender jargões de mercado, você vai saber para que serve cada coisa. Em cima disso aqui, em cima de cada coisa que você saber, que você vai aprendendo, você vai dependendo pagar menos impostos ou ter isenção de impostos. Então tem muita coisa que é bacana, mas é questão de informação. Mas você vê que hoje em dia tem gente que não quer informação. É igual o último post do último vídeo que eu falei. Aí teve uma pessoa: japonês, você acha que todo mundo tem 40 minutos à toa na vida? Nós não temos 40 minutos à toa na vida. Então você já sabe que uma pessoa que escreveu isso é uma pessoa que ela nunca fez uma faculdade, ela nunca estudou assim de uma forma mais ferrenha. Porque uma faculdade, se você for lá estudar, na sala de aula é 50 minutos. Se você levar uma ideia que dependendo da especialização da faculdade é 4, 5, 6, 7, 8 anos de estudos, a 50 minutos cada sessão de aula, quanto que não dá? Então, a pessoa reclama do meu tempo do vídeo. Uma pessoa que reclama do tempo do meu vídeo, dependendo das informações que eu estou soltando, o que é praticamente quase o equivalente a uma aula, a pessoa ali já dá para você sacar que a pessoa não gosta de estudar. E vida que se segue, tá? Então tem muita coisa que nós temos que parar para pensar e analisar, da mesma forma que esses dados que o governo japonês está soltando.
Tem muita coisa assim muito estranha. Tá muito estranho mesmo, essa manipulação dessas informações aqui tá muito estranho, porque para nós que acompanham os relatórios do governo de tempos em tempos, que ele vai soltando e eu vou soltando para você, praticamente não tá batendo esses relatórios. Só que é aquela velha história, os governos eles podem manipular os números, eles podem. Só que chega uma hora que esses números não vão conseguir mais se esconder por si só. Um grande exemplo foi quando no governo Dilma, quando ela começou a dar aquele subsídio da energia, etc. Só que na hora que ela cortou o subsídio da energia, quem estava no Brasil ali viu o tamanho do arrombo do problema que deu na parte financeira. E dependendo do que o governo Kishida está fazendo, vai ser a mesma coisa. Porque não existe ganhos milagrosos, ganhos, como é que fala assim, exponencialmente falando, dependendo da situação, assim, muito milagrosos. A não ser que o cara seja um grande investidor, não seja um mastermind ali. Mas caso contrário, meu, não vai. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê que o banco Norichukin, aqui do Japão, ele está tendo perdas horrendas. É um banco ligado ao governo. Ele está tendo perdas horrendas na questão de investimentos, na parte de perdas não realizadas, se tornando perdas realizadas. Tanto que ele está tendo que usar o capital da JA, da cooperativa JA, para aumentar seu portfólio, para poder ter o que dá de dinheiro, de empréstimo. Porque ele estava ficando sem grana, por causa do que? Investiu em coisas que não estavam dando dinheiro e perdeu dinheiro. Então investimento é um negócio assim complicado, ele não é. Ele requer o quê? Atenção. Então tem pessoas que vão fazer investimentos na bolsa ali e não tem atenção. O negócio é ter atenção, não é difícil. Mas precisa ter atenção, ele dá trabalho. Mas você vê que tem pessoas que preferem ficar 6% na poupança do que ganhar 12% ou mais, dependendo no ano. Só que, se você investir só na bolsa, você só vai ganhar os juros da poupança. Se você começar a investir em ações e títulos e fundos imobiliários, etc., o que acontece? Você vai ter dois tipos de ganhos. Não são para todos, tá? Como eu falo assim, não são para todos. Não são todos os títulos, não são todas as ações que vão pagar juros. Tá? Então tem que ficar muito atento a isso também. Não são todos que pagam juros. Mas aqueles que você comprar que paga juros, você vai ter ganhos de duas vezes. No momento que você estiver mantendo eles, você vai ganhar juros. E no momento que você não quiser mais eles, você vai vender aqueles títulos, aquelas ações ali. Então você vai ganhar duas vezes. Você vai maximizar o seu ganho. Diferentemente da poupança, que seu dinheiro vai ficar parado ali, ganhando só aquela porcentagemzinha, e você não tem aquela ideia de você, eu vou vender minhas ações para ganhar um pouco mais. Na poupança não tem isso. Então é só aquilo. Então é um investimento ruim para quem não faz nada. Pô, é bacana, mas para quem quer começar a investir, quer começar a ganhar, é horrível. Poupança é horrível. Mas vai colocar isso na cabeça de outras pessoas. Investir em ações é difícil. Não é difícil. Estou provando por A mais B ali, na carteira de investimentos ali que eu estou fazendo. Começa baixinho, começa pouquinho. Mas estuda. Começa a estudar. Você não precisa ter grandes horas de estudo. Mas é aquela velha história. A preguiça das pessoas é tanta que a pessoa ela paga pela preguiça. Japonês, como é que ela está pagando pela preguiça? Ela está deixando de ganhar. Simples. Porque investimentos nada mais é que acumulação, acumulativo. Quanto mais você acumula, mais você ganha no investimento. Só que dependendo da forma que você investir, da forma que você acumular, você vai agilizar a sua vida para uma aposentadoria precoce muito mais rápido. Dependendo enquanto uma pessoa tem que esperar ali
os 65, 70 anos para aposentar, dependendo dos investimentos que a pessoa fizer, dependendo de quando ela começar, de quanto ela fizer, 45, 50 anos a pessoa já aposentou. Olha a diferença. Ela aposentar nessa parte não quer dizer que ela vai precisar de parar de trabalhar. Ela vai ter a necessidade de parar de trabalhar. Não, trabalhar para ela vai ser opcional. Ah, eu quero trabalhar, beleza, vai ser uma renda a mais ali para não ficar ocioso. Mas ela não vai depender mais dessa ideia de ficar acordando cedo, desculpa o termo, se fudendo todo dia. Porque ela usou o cérebro dela enquanto ela estava nova ali, ou enquanto ela tava genki, que a gente fala em japonês assim, tá com a saúde bacana, tá inteiro ali, para fazer suas coisas. Em vez de ficar naquela ideia, vou só no parquinho ali, vou fazer um churrasco, vou fazer isso, aquilo, e torrando grana que poderia estar investindo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê os vídeos, não, nada contra, não estou falando que é errado, mas você vê que em questão de opção, você vê que tem vídeos falando, eu vou lá no rodízio do sushi, 120 conto. Já mostrei aqui no canal investimentos, né, a 7 a 8 reais. Se você vai no sushi de 120 e compra uma ação dessa de 7, vai 8 reais. Olha a diferença. De uma pizza de, como é que se fala assim, uma pizza de 80 reais você compra 10 investimentos, 10 títulos ali, que vão começar a te gerar juros. Você vai ganhar dinheiro com juros. Diferentemente de você estar trabalhando, dando murrão ali. Só que você falou não pro sushi. Você falou não pro rodízio. Você falou não pro negócio, para você pegar aquela grana e investir. Para aquela grana no futuro te dar um... Como é que se fala? Te dar um suporte. E mesmo no momento de dificuldade, dependendo, você já tem ações compradas que você pode vender, que vai te gerar uma grana também. Diferentemente do dinheiro que está na poupança, que não vai te dar nada. Só aqueles juros ali. E lembrando, tá? Que poupança ela tem aniversário também. E se você tirar a grana antes do aniversário fechar, o rendimento é muito menor. E tem esse prejuzão também. Então tem esse tipo de coisa, sim. Então nós temos que ser inteligentes na hora de investir. A mesma coisa, montar negócio no Japão. Pô, quer montar um negócio no Japão? Beleza, monte. Mas faça legalizado. Porque, já por exemplo, vou ter gastos. Sim, só esses gastos, eles vão te dar segurança. Por quê? Se você não fizer as coisas com segurança e o governo japonês te pegar, o que você vai pagar de multa e prisão vai ser, dependendo, 10 vezes mais do que você tivesse pago impostos. Além, fora da paz de espírito, do problema psicológico que vai dar. Aí daqui a pouco parece muita gente aí japonês, estou com problema psicológico. Porra, no momento que tinha que fazer as coisas, não faz. Então faz as coisas com um pouco mais lentidão, mas faça as coisas certas, com os passos certos, para chegar lá na frente você tá bacana. Do que você querer sair atropelando, fazer um monte de coisa, tá? E nisso se lascar. Mas isso vai de cada um. Então fica aqui, tá? Como é que se fala assim? Praticamente dê uma pequena palestra aqui. Mas faça alguma coisa por você. Você vê que o governo japonês ele está mostrando números que, se ele tivesse mostrado esses números tempos atrás e tivesse feito alguma coisa, não era para o Japão estar essa porcaria que tá. E o Japão mostrou esse relatório aqui. E esse relatório de abril a junho que ele está mostrando aqui, de investimento, é a mesma data que ele falou que aumentou o número de desemprego no Japão. Por isso que eu falo para você, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito esquisita com os relatórios do Japão, financeiramente falando. Então tome cuidado, tá? Só tome cuidado para você não ser passado para trás. E na hora que se você chegar a ser passado para trás, se acontecer alguma coisa, você fala assim, mas eu me precavi, eu estou seguro. Diferentemente, que garanto para você que pelo menos 90% a 95% das pessoas que assistem esse vídeo aqui
até esse momento aqui, já vai chegar lá na frente e não vai ter feito nada. Elas só assistiram um vídeo, adquiriram informação, mas fazer alguma coisa por ela mesma não fez. É aquilo que eu sempre falei. Por mais que eu quero o seu bem, eu não tenho condições de pegar você na mãozinha e falar assim, vamos filhinho, vamos ali, vamos fazer coisa com o tio. O tio que não tem condições de te ajudar, porque o tio não sabe da sua realidade. Se o tio soubesse da sua realidade, era uma coisa, mas o tio não sabe. Então o tio não tem como falar para você fazer tal coisa. Então, como você sabe da sua realidade, só você tem o poder, sim, o poder de mudar a sua realidade. E se você tiver o poder de mudar a sua realidade, quanto mais poder você tiver, menos as pessoas vão mandar em você. Menos as pessoas vão exigir as coisas de você. E mais as portas vão abrir para você, porque você tem poder. O poder de realização. E é isso que, como é que fala assim, que conta. Você vê esse embate do Musk com o Alexandre de Moraes lá no Brasil. Pela quantidade de realizações que o Musk já fez, você vê que ele ganhou uma relevância muito grande. Não estou falando em questão de não cumprimento de lei. Estou falando assim, da pessoa do Musk. A realização deles em questão de empresa. Você vê que a Starlink ele ajuda muitas pessoas. Não há como tirar o mérito disso. Porque quantas escolas lá no Amazonas e outros locais estão tendo internet graças ao Starlink? Porque a parte privada do Brasil não teve a capacidade de chegar ao pé do cara. Aí vem as pessoas que querem desfazer do Musk. Claro, o Musk ele tá, como é que fala assim, ele tá tomando ações meio, como é que fala assim, metendo o pé na porta, dando voador de 2 pés, tá. Tá dando embate com o Alexandre? Tá. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? E é isso que eu quero mostrar para você. O poder de realização. Você vê o poder de realização que ele teve. Você vê a forma que ele impactou na vida das pessoas. E você pode ter a mesma coisa. Não precisa ser em escala mundial da forma que ele está fazendo. Mas você pode ter para você, na sua vida, para a vida da sua família, para o bem-estar dos próximos de você. É uma coisa bacana, é uma coisa a se pensar. Mas isso requer o quê? Trabalho. Tudo dá trabalho. Não existe nada que não dê trabalho. Então você vai ter um certo trabalho. Só da gente levantar de ir no banheiro, fazer xixi já dá trabalho. Não é? Então, como é que faz? Tudo vai dar. Só que aquela velha história vai depender do quê? Psicologicamente falando, da alegria ou do peso que você dá. Se você acorda com um sorriso no rosto, não, vamos lá, vamos bater mais um dia, pô, beleza. O fardo se torna menor. Mas se você já levanta ela assim, nossa, puta merda, mais um dia, caralho, meu irmão. Nossa, eu tenho que ir mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. O fardo se torna pior. Então você vê que o mesmo tempo que você usa para reclamar, ou para fazer alguma, ou para dar uma de otimista, o tempo é o mesmo. Então isso vai depender da forma que você escolher para você. Mas faça pelo menos alguma coisa. Tá? Não deixe o tempo passar. Porque você vê que a situação está ficando muito complicada com essa inflação aqui no Japão. Eu gostaria que o Ueda ele tivesse, como é que se fala assim, uma iluminação para ver o melhor caminho para o Japão. Apesar que o melhor caminho do Japão para o Japão já está meio que escancarado. Só que ele vai ter que ir de contra a essas 22 mil empresas, por exemplo, que estão gerando lucro. E aí? Tá. Então já dá para você sacar para mais B aquilo que eu quis dizer. Que eu acho que é melhor para o Japão. Mas sou só um youtuberzinho. Tá? Que estou aqui tentando mudar a cabeça das pessoas em relação à pobreza, em questão de mudança de vida. Mas vai de cada um. E eu espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira a você fazer uma tomada de decisão aqui no Japão, ou seja, no Brasil, para ter uma mudança de vida. Porque você vê que a coisa está ficando muito estranha. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido.